Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa do Estudo do Livro dos Espíritos, que a gente já faz há tanto tempo, né? Já há quase 2 anos. Então, se por acaso não viu algum programa, quer ver desde o início, acompanhe o nosso canal do YouTube. Então, agradeço muito à União Espírita por estar aqui podendo realizar, né, esse estudo tão grandioso. Bom, vocês estão vendo que a Bruna está aqui comigo em Maringá, a gente para gravar o programa hoje, né? E também convido Bonerges, Olá. Bonerges Tavares e a Cristina Castro. Olá. Para falar sobre um tema tão gostoso que é o tema de hoje, não é verdade? Hoje nós estamos em 4, hein? Olha só. Sim. Legal. Olá a todos, é muito bom estar aqui toda surpresa, tá? Porque, na verdade, eu não ia fazer, mas o tema é tão gostoso, eu tenho muito carinho, muita saudade, né, desse programa, então surgiu essa oportunidade aqui, então vamos lá. É um tema leve, né? E qual o tema que vai ser hoje, Cristina? A prece. Hoje a gente vai falar da prece, né? Então, para a gente começar a falar da prece, eu vou convidar a Cristina para fazer uma prece conosco, tá bem? Vamos. Vamos nos colocando confortáveis e mentalmente disponíveis, que nesses momentos que se seguirão, de boa leitura, estudos, que nos seja permitido a compreensão, o entendimento com maior clareza. Querido Mestre Jesus, agradecemos aos espíritos destinados a colaborar conosco nessa empreitada e que, assim como eles, nós também consigamos tornar mais claros e acessíveis os ensinamentos. Que assim seja. Também. Bom, hoje vamos aqui falar sobre as questões 658, 9, 60, 63 e 64, né? Já fazendo então a leitura. Tá tudo em ordem? Tá. Vou deixar maiorzinho aqui, né? Vamos fazer a leitura. Tá nesse, ó. Ué. Tá bom. Tá certo? Ah, tá bom. Então, vamos lá. ...658. Tá aparecendo aí, Cristina? O texto, sim, o Livro dos Espíritos apenas, escrito. Não é. Não tá entrando, ó. Assim aparece. Apareceu o texto. Isso. Não abre, não fica assim, ó, grande. Então, vamos lá. Assim dá para ler? Dá. Assim dá para ler. Eu estou com o meu livrinho aqui na mão. Tá. A prece agrada... 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando dilata pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade.
Bom, vamos lá, né? Vamos. A prece é para nós uma relação muito íntima com Deus. É o nosso diálogo com Ele. É a forma que Deus nos ofereceu para que a gente pudesse conversar e falar para Ele de nós e falar dele também. E falar dos outros, dos nossos irmãos. Mas a gente olhando no primeiro instante, parece que há uma certa dificuldade da gente fazer essa relação com o nosso Pai. Então, procuramos um exemplo prático em que a gente possa mais facilmente perceber isso, e nós temos na relação humana alguns exemplos. Se nós olharmos para uma família bem estruturada, onde os pais se empenharam na boa criação de seus filhos, educando-os, oferecendo o melhor de si para que esses filhos, ao crescer, tivessem uma vida ética e moral. Nesse sentido, com alguns eles conseguirão esse bom resultado, mas com outros não. Agora, vamos imaginar que esses pais, depois dos filhos adultos, receba em sua casa um de seus filhos que conseguiu inserir na sua vida uma ação ética e moral e viver diante de si mesmo com esses valores. Quando procuram os pais para um diálogo, os pais sentem-se cheios de regozijo por saberem-se na relação com esse filho carregado de emoção sincera, onde o amor verdadeiro reside nessa relação. E esse filho procurando esse pai sabe que ali encontrará alguém que procurou construir sua vida com dignidade, por isso, na velhice, possui sabedoria sobre a vida. Esse filho procura esse pai consciente de que ali encontrará bons conselhos, boas orientações para que ele possa resolver os seus mais difíceis problemas. É nesse sentido que a nossa relação com Deus, quando nós nos dirigimos a Ele com sinceridade nos nossos sentimentos e nos nossos propósitos. É assim que nos sentimos na resposta que Deus nos oferece, uma resposta que atinge o nosso íntimo com a maior profundidade, nos esclarecendo qual é o melhor caminho a seguir. É isso a prece. Mas, no entanto, aquele filho que procura esses pais e que sabidamente esses pais sabem que esse filho não adotou em sua vida uma postura ética e moral, fica muito preocupado com esse filho, imaginando o que será desta vez? O que será desta vez que meu filho irá trazer para nós? Agora, se este filho começa a apresentar características de renovação nas suas ações, na sua forma de viver, imediatamente a solicitude desse pai irá mudar em relação a esse filho e ele se encherá de regozijo por perceber que seu filho está modificado. Nesse sentido, nós podemos fazer essa comparação com Deus, logicamente que é uma comparação pequena diante da grandiosidade de nosso Pai, mas nós podemos perceber isso e olhar para nós mesmos e ver como nós podemos dirigir-nos ao nosso Pai. Se dirigimos ao nosso Pai humano com a maior dignidade possível, como não fazer isso diante de nosso Pai? Como agir com ele, com o nosso coração carregado de sentimentos menos adequados? É assim que nosso Pai fica muito mais contente, como diz os Espíritos, usando minhas palavras, com um filho que ora com sentimentos verdadeiros, do que aquele que se deixa levar pelo orgulho, pelo egoísmo e por todos os males que derivam desse sentimento. Sabe,
Os Espíritos nos ensinam que o amor de nosso Pai, a sua justiça e a sua misericórdia é tão intensa que Ele a distribui por todo o universo como se fosse uma chuva de benesses a nosso favor. A todo instante, perene, com igual volume e intensidade o tempo todo. Só que nós temos que nos molhar nessa chuva, nós temos que adquirir coragem e entrar nessa chuva e nos deixar molhar por ela. Mas muitos de nós preferem não se molhar e constroem guarda-chuvas fortes para evitar ser molhados pelo amor que Deus irradia pelo universo. E esse guarda-chuva que nós construímos é o orgulho, é o egoísmo e todos os sentimentos que derivam desses dois. Aliás, aqueles que são mais estudiosos costumam dizer que o primeiro de todos os sentimentos que o homem constrói em desacordo com a lei de Deus é o orgulho, e que dele derivam todos os outros. É nesse sentido que nós, ao construirmos esse guarda-chuva, não sentimos o amor de nosso Pai. Não sentimos o resultado de nossas orações nos ajudando à transformação de nossas vidas. Mas um dia, esse guarda-chuva ficará roto, não resistirá a essa chuva de amor e começará a surgir furos nessa cobertura, nos atingindo, até que a gente resolva de uma vez por todas pegar esse guarda-chuva e jogar bem para longe de nós e nos alinharmos às leis de nosso Pai. Eu acho assim, que é reconfortante a gente compreender a prece dessa forma, né? Como sendo uma conversa íntima do coração. A gente conseguir compreender que uma boa conversa, uma sincera, um Senhor, obrigado, já é uma prece, já é uma oração imediata, porque Ele sabe tudo que você está de fundo do seu coração, né? Ou a gente às vezes poder falar, por favor, Senhor, né? Sabe dos seus anseios. A gente não precisa ficar rebatendo a coisa. Eu acho que quando eu comecei a ler essa questão, antes de você falar, Bonerges, eu me apeguei àquelas questões que a gente às vezes opta pela oração pronta, sem compreender a imensidão da oração pronta. E o que a gente faz é declamar, papagaiar, para não falar papagaiar, né? Decoradamente a oração, sem se deparar com a potência de cada frase dela, se a gente vai optar por ela. Mesmo, né, na oração do Senhor, né, o Pai Nosso, que só nesse pedacinho, no Pai Nosso, a gente já está concordando que tem um Pai, a gente já está se pondo como irmãos, confirmando que é nosso, e também confirmando que tem alguém que delibera sobre nós. Eu acho que a gente tem pouco conhecimento sobre a potência da prece, do quanto ela é atingida. Seja a prece pronta, desde que a gente a faça profundamente do nosso coração, com entendimento de cada ponto, de cada vírgula, ela feita uma vez, né? Ou se a gente fizer com as palavras simples da gente. Eles estão ali, né, já sabendo que é que... O importante, eu acho, que é que ela parta do coração. Ela é uma conversa íntima. Muito bem. Cristina, quando a gente for ler a próxima questão, vou pedir para que você saia e entra de novo, porque sua imagem está travando, tá? Tá. E aí eu acho que vai melhorar. Uma das coisas que eu queria acrescentar aí com relação à prece, lógico, a gente vai falar da questão o Bonerges falou, né, do guarda-chuva. Depois eu queria, se não tiver um script dele, que ele fale daquela história que ele contou para nós já aqui no programa. Eu acho que vale a pena contar de novo, do trem, né, do Chico e do trem. Você não lembra, Boner? Ou foi você que contou? Foi do avião?
Não, foi do trem. Do trem. Do avião também é boa, né? Com o Emmanuel, não é? É, Não, mas é boa também. Mas é do trem que o Chico estava indo no trem, daí ele empurrou uma senhorinha que estava quase perdendo o trem, e aí essa senhorinha orou por ele. Dessa eu não lembro, acho que foi Bonerges. Foi o Boné? Ah, não Acho foi que não. ninguém? Não. Meu Deus, tem uma história inédita para contar. Então você conta para nós. Ai, mas eu não sei se eu, assim, sei contar, né? Eu sou uma contadora de histórias, mas eu preciso estar com o script na cabeça. Vamos Eu lá, sei de uma então. história do Divaldo no trem, uma história interessantíssima. Ah, será que era o Divaldo? Então, confundiu? Mas não era uma Pode ser. senhorinha, não. É uma história do Divaldo, é linda a história, maravilhosa. Então é essa, Boné. Depois você conta então para nós. Tá bom. E uma Se outra der coisa tempo, né? interessante, e uma outra coisa que eu queria colocar é claro, tudo que vem do coração, mas tem as preces no final do Evangelho no Lar, as preces espíritas, né? Que eu penso que ajuda aqueles que querem iniciar ou querem conhecer ou ter uma ideia, e não necessariamente que seja um texto obrigatório, né? Eu que vim, né? Às vezes a gente sabe alguns textos, como a Cristina diz, né? A gente sabe alguns textos. Então, não é esse o objetivo, mas o objetivo é guiar, é poder dizer algumas palavras, como uma prece de Cáritas, que é coisa mais linda que essa prece, maravilhosa. Né? Eu acho que você está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem lá no final, tem as preces colocadas por Kardec, né? Algumas preces, e a gente aproveita, né, a estruturação. É interessante de aprovar a estrutura com que Kardec coloca aquelas preces lá para nós, é interessante, né? Não repeti-las, mas ver a estrutura da prece é bom para nós, como inspiração para nós. Vamos para a próxima. Não quer falar nada? Agora não, depois eu falo. Tá bom. Vou sair, então, para entrar de novo. Tá. Então, vamos lá. Ó. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Realmente, a prece também é um ato de adoração. E quando oramos, é importante a gente inserir nessa atitude de orar os mesmos sentimentos que colocamos em nós quando estamos em estado de adoração a nosso Pai e a sua obra. Pois é um ato de pensar nele, é um ato com que nós nos aproximamos da nossa relação com ele, nos pomos em comunicação, e é um ato individual, um ato de nós mesmos. Claro que as pessoas podem orar por nós e nós podemos orar pelas pessoas, mas quando nós o fazemos, ele torna-se mais íntimo. É nós que agimos realizando essa atividade, essa atitude de nos direcionarmos ao nosso Pai e falar com ele. E os Espíritos nos dão essa orientação das 3 formas como podemos fazer isso: louvar, pedir e agradecer. E como fazer isso, né? Tem várias formas, depende de cada um. Eu diria assim, louvar a Deus, eu diria assim: ó Senhor da vida, como é bela a tua obra, como é grandioso tudo o que tu fizeste. Todas as coisas materiais são perecíveis, mas nós, os teus filhos, somos imortais. Tu nos criastes, nós jamais deixaremos de existir. Todos os planetas,
todas as constelações, todos os sistemas estelares, todas as galáxias um dia desaparecerão, mas nós não. Que maravilha, meu Pai, o que tu fizeste. Mas também nós podemos dizer, Pai, estou tão necessitado, preciso da tua ajuda. Não sei como me portar diante desse dilema, desse problema. Me ajuda a resolver. E podemos agradecer, dizendo, Pai querido, eu te agradeço pela vida que tu me destes, pelos pais que tive, pelas oportunidades de minha vida, pela família que construí, pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, e por todas as possibilidades que tu me ofereceste para poder ter toda essa situação em minha vida. Tudo o que tenho, eu devo a ti. Obrigado, Senhor. E podemos juntar os três também, numa só oração. Não vou falar os três juntos. Eu estou percebendo que, no meu caso aqui, eu tenho me esquecido muito da de louvar, né? É mais para agradecer e para pedir, a de louvar, me colocar à disposição. Essa eu vou confirmar aqui que eu tenho, né? Pelo simples fato do louvar. Mas eu tenho me lembrado de fazer uma coisa que eu acho que a gente, como espírita, não pode esquecer, que eu me lembro que né, sempre falava assim, não tem que rezar antes de dormir. A oração matinal, a importância da gente, ao abrir os olhos, seja a de louvor ou a de agradecimento, né? Ou para pedir a oração matinal, porque quando a gente abre os olhos, de fato é mais uma chance. É mais uma porta que se abriu, permitiu que a gente acordasse, né? Mas vou me ater agora a essa de louvar, porque eu tô devendo. Cris, você falou, eu lembrei, Chico falava que oração é a tranca da porta da noite e a chave que abre a nossa manhã, né? Então, eu acho que tão importante quanto a gente falar da prece, né? Ou do formato, ou da espontaneidade, da intenção dela, é lembrar que o hábito da prece é que nos ajuda. Se a gente tem um problema, ou se a gente simplesmente quer, né, evoluir com a ajuda deles, porque sem eles a gente também, né, não consegue da melhor forma possível, e também para mudar o nosso padrão vibracional, né? Então, o hábito da prece, que é isso que você trouxe, é fundamental também. E se a gente conseguir louvar, pedir e agradecer na mesma prece, nossa, aí... E quando a gente não só mais pedir, então, não é? Nossa! Não, porque parece que é assim, né? Vou contar. Senhor, eu peço... Não, lá vem a Carolina pedindo, né? Essa Carolina pede, meu Deus do céu. Mas, olha, foi realmente num momento, estudando, né, que eu entendi que prece não era só pedir. E isso mudou completamente, como a Bruna diz, né, o padrão vibratório, quando a gente agradece, quando a gente reconhece cada coisa, o próprio ato, né, de respirar, de estar vivo, de poder ter uma chance de fazer diferente, né, de fazer coisas que a gente pode fazer, de ter ações, né? Então, isso realmente é muito gostoso, muito importante. E eu lembro, né, que meu professor do Coen, quando fala Coen parece que é velho? Não, né? Meu professor do Coen falava muito essa questão dessa conversa, né? Que essa conversa, claro, tem manhã, tem à noite, mas pode ser durante o dia, pode ser indo para o trabalho, pode ser, né, desde que a gente esteja concentrado nele e que a gente possa abrir esse canal de diálogo, não é verdade? Sabe, a questão da oração matinal era tão importante, que os espíritos nos orientam que ela seja o nosso primeiro ato ao acordar. Acordou, consciente de que acordou, o primeiro pensamento
é dirigido a Deus. Um profundo sentimento de agradecimento pela noite de sono, de descanso do corpo e da vida espiritual, e o retorno ao corpo para uma nova experiência diurna. É a primeira oração que devemos fazer. Não fazer nenhum outro ato antes de agradecer a nosso Pai pela oportunidade de um novo dia. Muito bem, vamos para a próxima questão? Vamos lá. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Pergunta A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam. Pois é. Veja, como os Espíritos nos afirmam, orar nos torna realmente mais fortes, mais conscientes da nossa realidade. Nós podemos pegar o nosso primeiro exemplo, como na oração dominical, o Pai Nosso, em que, num trechinho dela, Jesus nos diz assim: livrai-nos do mal. Para Deus não vai livrar do mal simplesmente por nos livrar. É necessário que estejamos fortes para ser capazes de ficar livre do mal. E não nos deixe cair em tentação. A tentação nos procurará e nos atingirá. E nós teremos que ser fortes para não deixar levar pela tentação. Quando nós oramos e adquirimos essa atitude de inserir em nossas vidas a oração dessas três modos que aprendemos agora, né, de agradecer, de pedir e de adorar. Quando nós inserimos na nossa vida, habitualmente, essa forma de viver, nós atraímos para nós, por espíritos, logicamente, com a permissão de Deus. E eles nos ajudam a nos fortificarmos, nos orientando, fazendo propostas para nós de como agir em certas situações, mesmo que a gente não perceba, de claro, essas orientações, mas sentimos em nossos pensamentos, sugestões, ideias que surgem, que nos indicam o melhor caminho a seguir. Mas tem uma coisa interessante para nos ajudar melhor nesse sentido, de nós sim percebermos algo que nos estimula a melhorar. E nós vamos buscar ela na ciência. Em 1908, um cientista inglês, eu não lembro o nome agora, ele descobriu uma substância, um hormônio chamado ocitocina. E hoje, continuando as pesquisas da citocina, se descobriu diversos benefícios que ela produz em nosso organismo. E hoje, com a evolução desses estudos, deram a ela o nome de o neurônio, desculpem, o hormônio do bem, o hormônio do amor. Por quê? Se descobriu que quando nós agimos de forma ética e moral, desperta em nós sentimentos profundos
de alívio, de satisfação, de alegria. E a ciência descobriu que essa alegria, essa satisfação, ela é produzida pela ocitocina. Então, diante dessa informação, a gente sabe que essa alegria que sentimos, essa satisfação que sentimos, que ela é produzida no nosso organismo, é devido às nossas ações. E elas nos deixam tão contentes, tão satisfeitos, que desejamos continuar sentindo. E para continuar sentindo, nós devemos continuar praticando o bem. E assim, a gente tornando-se consciente de que devemos praticar o bem para o nosso próprio bem, para que a gente possa sentir mais citocina, a gente se torna melhor. Temos uma descoberta aqui, Leonardo. É o farmacologista Henry Dale, tá? Isso. Descobriu a ocitocina presente no parto. E aí é o hormônio do amor, conhecido como hormônio do amor. Isso. Ocitocina. Eu Legal sabia que vocês isso. estavam pesquisando isso. Que legal, né? A Bruna falou que ela é da geração da cesárea, então ela não tem ocitocina. Não, mas tem estudos que fazem esse estudo em relação à presença da ocitocina no parto, a importância dela, o contato, né, desse ser que está nascendo com esse hormônio, enfim, é muito interessante isso, né? Eu queria aproveitar, antes da Cris falar, porque me veio na memória o livro Ação e Reação, do André Luiz, e porque fala um pouco nessa pergunta que a gente deu, da eficácia, né? Ele fala um pouco da ineficácia da prece, e eu pensei da eficácia, né? Eu não lembro o nome de personagens, como você, Bonerges. Se você lembrar o nome, você pode nos ajudar, tá? Mas dentre os núcleos da história que se conta nesse livro, tem uma adolescente, tá? Que está passando por momentos difíceis com a madrasta. E André Luiz, com a equipe, tem acompanhado essa família. Só que André Luiz conta que eles estavam lá no plano espiritual, fazendo outra coisa, que não naquele momento de auxiliar, e de repente a sala que eles estavam foi tomada pela voz da menina. Olha a eficácia, aquela menina fez uma prece tão intencionada, com o coração bem intencionada, solicitando ajuda, que a prece invadiu a sala deles. Né? E isso eu lembro muito forte de quando eu estava estudando, enfim, estava lendo esse livro. Então, a importância dessa prece bem intencionada, né? E o quanto ela pode ser eficaz. Eu queria só contribuir com essa questão da eficácia, né? Deixa a Carol, deixa a Cris falar para a gente poder continuar com essa situação. Não, é bem curtinho. Quando ela estava falando disso, eu já me lembrei também, né, que acho que era o Chico que falava que quando uma mãe faz uma oração, ela arrebenta as portas do céu, a oração da mãe, o poder, não é? Era só isso. E uma outra coisa que eu tinha, a preocupação da ineficácia. Porque eu era muito mandada a rezar antes de dormir. E eu ficava, em vez de eu rezar, eu ficava pensando assim, o planeta, Deus é um, quantas pessoas estão deitadas na cama agora rezando? Como que ele está me ouvindo? A minha preocupação era como que ia chegar lá. Pronto, Bonerges, acabei. Vou falar. Mas antes de a gente continuar na questão 660A, a questão da citocina, essa experiência de parto, esse cientista, ele descobriu uma experiência com gatas em parto. Não foi com seres humanos. Até os animais possuem essa substância interessante, não é? Não é apenas os seres humanos. Agora, a gente, continuando na questão 660A, né? Quanto àqueles que muito se entregam à oração, mas que continuam com mau caráter, cioso ou ciumentos, invejosos, né? E essa série de ações voltadas para o mal,
os espíritos nos dizem que se eles não obtêm resultado, é porque nas suas preces, por muito longas, eles não se preocupam em orar, pensando em descobrir as suas próprias fraquezas, enxergando os seus próprios defeitos, para que assim, também orando, consigam o apoio e a ajuda para modificar a si mesmo diante das suas fraquezas morais. É muito importante que a gente, na oração, a gente insira esse conteúdo, que ela seja inteligente, que ela seja concisa, sincera, objetiva. Quando detectarmos uma fraqueza nossa, na nossa oração, ela tem objetivo direto para aquela fraqueza, demonstrando a Deus que nós temos consciência dessa nossa limitação, para que Ele nos ajude a resolver essa questão. Porque quando nós admitimos o nosso erro, quando nós admitimos a nossa imperfeição, é muito mais fácil nós corrigirmos com a ajuda espiritual. Se nós não a admitirmos, não considerarmos que estamos em fraqueza, que estamos em erro, como corrigir aquilo que nós não achamos necessidade de correção? Por isso que essas pessoas, nesse sentido que Kardec coloca, realmente não encontram esse apoio, essa ajuda, essa orientação para que possam libertar-se das próprias fraquezas. Então vamos ler a próxima, 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem. Verdade. Um bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Nós aprendemos com Jesus uma frase linda que ele deixou para nós, quando ele diz que nenhuma folha cai e nem cai sem a permissão de Deus, e até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Demonstrando para nós o perfeito controle e ciência que Deus possui de todo o universo. Ciência absoluta. Nesse sentido, é que as nossas provas, elas têm como objetivo nos ajudar a caminhar, a corrigir fraquezas, a corrigir defeitos. Então,
Para algumas situações, quando nós, por uma ação própria nossa, começamos a agir de tal forma que adquirimos o conhecimento necessário em que uma prova nos ofereceria esse recurso, já não se torna mais necessário que aquela prova aconteça em nós, porque por nossas orações, por nossas atitudes, por apoio dos espíritos, nós somos capazes de aprender sem ter que passar pela prova. Capazes de realizar em nós as atitudes e construir sentimentos que seriam resultado de uma específica prova. Nesse caso, quando alcançamos esse fim, torna-se necessária, como dizem os próprios espíritos, que essa prova se torne uma realidade. Mas existem algumas provas que são necessárias para nós, porque possuímos fraquezas, comprometimentos com as leis de Deus que estão tão profundos no nosso ser, estão tão enraigados em nós, que nós não conseguimos nos desfazer deles simplesmente por uma ação própria nossa. E é necessário uma ação externa na nossa vida, que atinja a nossa vida, uma prova que atinja de tal forma a nossa forma de viver, o nosso sentir e o nosso pensar, para que desperte em nós aquelas energias necessárias para que a gente consiga, assim, se libertar dessa fraqueza, desses hábitos de viver e de agir. E são essas provas que Deus não permita que elas não se cumpram. Elas realmente se cumprirão e nós teremos que viver nelas para que assim a gente se reconstrua, se reinvente, se transforme e se torne um ser melhor. A prece que realizamos nesse sentido, ela vem para nós como um refrigério, como um apoio, como uma orientação, como sugestões, como indicação de caminho, para que a gente consiga enfrentar essa prova com resignação, com sabedoria e entender a necessidade dela para nós, sem que isso traga algum sentimento para nós, um pensamento de revolta, de achar que há alguma injustiça em relação ao que estamos passando. Como percebemos essa ajuda, nós enfrentamos essas dificuldades com naturalidade, elas continuarão com a mesma intensidade, com o mesmo valor, mas será menos dolorido para nós, porque sabemos suportar, sabemos compreender e sabemos viver. O Chico tem uma história muito linda nesse sentido de vida mesmo dele, que pode nos iluminar, nos clarear o nosso pensamento, para que a gente possa, assim, entender esse ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, né? A gente tem muita dificuldade de entender como é que eu faço para me ajudar e o céu vai me ajudar, não é? Né? Mas tendo essa resignação, essa atitude de não se deixar de dobrar diante da dor. O Chico teve um exemplo em que, primeiramente, o seu irmão, que o ajudava muito, ficou doente, veio desencarnar, foi um momento de desequilíbrio na família, e ele não conseguia entender como é que eu ajudo tantas pessoas e não consigo ajudar o meu irmão. O irmão desencarna, deixa a esposa, a cunhada do Chico, com 3 filhos, e mais para frente, essa cunhada, ela perde a razão e teve que ser internada no manicômio. E o Chico fica de novo preocupado, não é possível, primeiro o irmão, agora a cunhada, né? E ele conversa com Emmanuel, e Emmanuel diz assim para ele: você quer que mude a lei? Né? Você quer que mude a lei para te atender, para atender as tuas necessidades, né? Não, mas veja, não, Chico. Há milhares de pessoas no planeta que passam pelas dores que a tua irmã passa. Então, se você realmente quer ajudá-la, recebe os filhos em teu lar, alimenta-os, cuida deles, eduque-os, dê a eles ensino, assim você estará ajudando.
Vamos dizendo que para nós que não importa a dificuldade, mas se nós tivermos essa segurança, né, nós podemos agir dessa forma e não nos deixar abalar pelos momentos mais difíceis de nossa vida, que não há aquele de nós que não passe por isso. Muitas vezes, ou aquilo que nos parece o mal, na realidade, é um bem para nós. A nossa visão muito pequena do imediatismo faz com que a gente não consiga perceber o resultado daquele momento que estamos vivendo e queremos soluções imediatas. Mas os Espíritos nos ensinam que, neste caso, esse aparente mal é não só bom para nós, mas alguns casos existem em que ele é bom para o universo. Não só aquilo que nos atinge é bom, mas como também reflete em todo o universo, para que assim se cumpra a vontade de nosso Pai, para que todos nós encontremos a nossa felicidade. E essas coisas nos acontecem muitas vezes pela nossa forma de viver, que nos afastamos da lei de Deus, como está lá na questão 614, quando os Espíritos nos dizem que nós só somos infelizes, só passamos por diversas dificuldades na nossa vida por estarmos afastados da lei de Deus, que ela é a única que será capaz de nos fazer felizes. E para finalizar, eles nos dizem que toda prece justa será atendida. Opa! E Jesus nos fala lá, acho que é em Lucas ou em Marcos, não lembro agora direito. Ele diz que toda a prece que você fizer de coração será atendida. Só as palavras dele, não as minhas, né? Então, quando nós orarmos realmente com justiça, com justeza, as nossas preces serão atendidas. Nós, às vezes, não percebemos o resultado delas por nossa incapacidade dessa percepção, e, às vezes, ela acontece em torno de nós por uma circunstância corriqueira, e, de repente, nós somos beneficiados, é o resultado da nossa prece, que a gente nem percebe que recebeu. Ou, outras vezes, é por uma ideia que nos vem, que faz com que a gente tome uma atitude, com que a gente age, com que a gente tome uma ação que faz com que a gente encontre o melhor resultado diante das nossas dificuldades. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós uma lição interessante sobre essa questão do ser que toma uma atitude diante das dificuldades. Ele conta uma história hipotética de um homem que caminha no deserto e que, em um dado momento, se vendo sem água, suas forças se enfraquecem e ele tomba enfraquecido. Mas que, em dado momento, ele sente um estímulo adicional, se levanta, caminha numa certa direção e encontra a água que lhe salva a vida. E aí eles dizem assim: o homem que é crente em Deus, diante desse momento, dirá assim: ó meu Deus, obrigado por teres me estimulado a me levantar, obrigado por indicar o caminho para encontrar a água que me devolve a vida. Já aquele que não é crente em Deus, que não é capaz de enxergá-lo como nosso Pai amantíssimo, dirá assim: que boa ideia que eu tive de me levantar e de caminhar nessa direção e encontrar água, acreditando a si mesmo essa ação, essa atividade que lhe salvou a vida. Perfeito. Vamos para a próxima questão, então, Cris? Vamos embora, nada a declarar. Então, vamos lá. Antes de continuar, eu lembrei agora, o Bruno, você citou o livro Ação e Reação, não é Entre a Terra e o Céu? É Entre a Terra e o Céu, errei o livro, é isso mesmo. Tá bom. A filha de Zumira,
Isso, se é não me isso engano. mesmo. É isso aí. Então, última pergunta de hoje, 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Por muito tempo, a humanidade, principalmente na Europa, acreditava que existiam dois destinos para as pessoas que morriam. Ou elas iam para o céu, ou elas iam para o inferno. Era irremediável. Mais tarde surgiu o purgatório, mas também uma situação não tão bem explicada. Então era como se fosse irremediável mesmo o seu destino. Você ia para o inferno e ficaria lá ardendo por toda a eternidade. O que logicamente trazia para o ser humano uma desesperança muito grande, porque quando olhar para si mesmo, ver as suas fraquezas, jamais aceitaria que poderia merecer o céu. Mas a doutrina espírita veio e nos disse: não, não é assim. Por mais que você cometa equívocos, por maior que sejam os teus equívocos, sempre será possível você se reconciliar com as leis de Deus, logicamente tendo que enfrentar as consequências dos seus atos, porque as leis de Deus são imutáveis. Deus não iria modificar a sua lei simplesmente para atender um ou outro pedido, porque elas têm como objetivo nos alcançar em todo o universo, todos os seus filhos no universo sem fim. Não só alcançar os seres, mas também as coisas. Então, as leis de Deus não serão modificadas porque pedimos ou não pedimos para sermos beneficiados de uma forma ou outra. Mas, como é possível nós nos reconciliarmos diante da lei de Deus, é importantíssimo que a gente ore por aqueles que morrem, principalmente aqueles que nós percebemos que morrem em equívoco. Nós orarmos por eles, fará com que eles sintam um certo alívio em suas dores e um certo lenitivo lhes atinge, fazendo com que eles tomem alguma consciência de sua realidade, e à medida que você continua orando e ele continuar sentindo esse alívio, esse refrigério, em um dado momento ele sentirá a necessidade de continuar sentindo esse alívio, esse refrigério, e decidirá por mudar a sua forma de viver, o seu padrão de pensamento, o seu padrão de sentir. Aliando essa vontade de mudar a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir no mundo espiritual, ele irá reforçar a prece que vem de outro, que ele percebe, que ele sente e sabe que alguém se preocupa com ele, que deseja ajudá-lo. Diante dessa conscientização, ele age.
E agindo assim, ele se torna fácil de ser detectado pelos espíritos socorristas e assim esclarecido, consolado, recebendo novas esperanças para a sua vida, para que ele se encontre analisando suas atitudes e reconciliando-se com as leis de Deus. Jesus nos traz, então, esse ensinamento de que devemos orar por aqueles que morreram, quando ele cita para nós a questão das ovelhas e que diz que o proprietário de ovelhas que tinha 100 ovelhas percebe que uma se perdeu. Na realidade, ele está fazendo uma referência a nós e a Deus. E quando esse proprietário dessas ovelhas percebe que uma delas se perdeu, deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. E quando a encontra, é grande o seu júbilo por o resgate de um de seus filhos que, em um dado momento, preferiu seguir um caminho de equívoco. Fica demonstrado para nós a necessidade de nós realmente orarmos por aqueles que se foram e que nós podemos ajudá-los fazendo nossas orações. Temos 2 exemplos lindos nesse sentido. O primeiro vem de André Luiz, no seu primeiro livro, que ele dita após ser resgatado no mundo espiritual, o Nosso Lar. Apesar de que não são orações feitas por um ser humano, mas por um outro espírito, por sua mãe, que estava num estado mais avançado, em que ela ora muito por seu filho. E ele conta a sua experiência no mundo espiritual, no umbral, das dores que passou, das perseguições que viveu, das suas dificuldades, todos os seus dilemas. E ele diz que em dado momento ele sentia um refrigério e que ele até dormia com esse refrigério. Eram as orações de sua mãe que o atingia, fazendo com que ele fosse acumulando essa noção desse refrigério que ele podia mudar. Até que em um dado momento, ele, vivendo essa dor tão intensa, ele resolve orar com intensidade e é socorrido. E esse socorro tem como resultado para nós uma série de livros fantásticos que desvenda o mundo espiritual para nós, os espíritas, e para todos aqueles que quiserem aprender sobre a realidade da vida no mundo espiritual. Uma obra maravilhosa de 12 livros, e depois mais alguns, que nos traz muitas informações que nos ajudam muito na nossa caminhada aqui na Terra. Tem uma outra história, e essa também é muito maravilhosa, que é contada pelo Divaldo Franco. Divaldo conta que em um dado momento de sua vida ele tinha um hábito de fazer orações por aqueles que morreram. E ele está lendo uma notícia no jornal e vê lá um caso de um suicídio de alguém, e ele insere em suas orações o nome dessa pessoa que morreu em suicídio. E um dado dia ele estava meio triste e não fez a oração. De repente aparece um espírito para ele, e esse espírito diz assim: Divaldo, o que aconteceu? Você está tão triste? Eu falei: estou triste. E Divaldo, se recomponha. Se recomponha porque eu sou aquele suicida que você tanto orou. Graças às tuas orações, eu me reconciliei com as leis divinas. E muitos de nós necessitam tanto das tuas orações. Uma proposta maravilhosa para nós, dizendo que nós também, se acreditamos em Deus, precisamos fazer o mesmo. Maravilhoso. É um foco de luz que a gente consegue lançar, né? Maravilhoso. Bom, estamos a 30 segundos de terminar o programa. Agradeço e me despeço. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Também me despeço. Eu agradeço imensamente esses minutos que passamos juntos. Então vamos lá. Dizer ao Senhor Jesus,
Nosso Mestre querido, que sejamos capazes de aprender com ele a melhor forma de orar e que possamos inserir nas nossas orações as nossas verdadeiras necessidades, os nossos verdadeiros sentimentos em relação ao nosso Pai, para que elas sejam proveitosas, elas sejam sinceras e elas tenham objetivo real e necessário para que nossas vidas se tornem melhor. Que sejamos capazes, Senhor, de perceber em torno de nós o Teu amor e que tenhamos coragem de fechar o nosso guarda-chuva e de nos inundar em Tua chuva. Que assim seja. Que assim seja.